do Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. Então, eu era diferente de todos ali? Era, por meu bom. Aquele povo da Malfa, no dia e noite de relaxação, brigar, beber, constante comer. Comeu lobo e vozear tantas asneiras, mesmo de Diadorim e de mim já pensavam. Um dia disse: esse Reinaldo gosta de ser bom amigo. Ao quando Leopoldo morreu, ele quase morreu também, dos demorados pesares. Desentendi mediante meu querer, mas não me adiantou. Daí, persistentemente, essa história me remoía, esse nome de um Leopoldo. Tomava por ofensa a mim, que Diadorim tivesse tido, mesmo tão antes, um amigo companheiro. Até que vai cresci naquela ideia que o que estava fazendo falta era uma mulher. E eu era igual àqueles homens. Será? Eu era? Com não terem mulher nenhuma por lá, eles sacolejavam bestidades, saindo por aí, dizia um, qualquer um que seja, não me escapole. Ao que constavam casos de mocinhas ensinadas por eles, aproveitadamente, de seguida, em horas safadas. Mulher é gente tão infeliz, me disse Diadorim, uma vez. Pois, depois que tinha ouvido aquelas histórias, aqueles homens, nossa, quando estavam precisando, eles tinham aca. Almiscravam, achavam, manejavam. Deus me livrou de endurecer desses costumes perpétuos. A primeira, que foi bonita moça, eu estava com ela somente. Tanto gritava que xingava, tanto me mordia e as unhas tinha. Ao cabo que pude, a moça, fechados os olhos, não bulia. Não fosse o coração dela rebater no meu peito, eu entrevia medo. Mas eu não podia esbarrar. Assim, tanto de repente vindo, ela estremeceuzinha e daí abriu os olhos, aceitou minha ação, arfou seus prazeres, constituído milagre. Para mim, era como se eu tivesse os mais amores. Pudesse, levava essa moça comigo, fiel. Mas, depois no sítio perto da Serra Nova, foi uma outra, a moreninha miúda, e essa se sujeitou fria, estendida, para mim ficou de pedra e terra. Ah, era que nem eu nos medonhos fosse. E o senhor crê? A mocinha me aguentava, era num rezar. Tempos além. As almas fugi de lá. Larguei com ela o dinheiro meu. Eu mesmo roguei pragas. Contanto que nunca mais abusei de mulher. Pelas ocasiões que tive, e de lado deixei, ofereço que Deus me dê alguma minha recompensa. O que eu queria era ver a satisfação para aquelas pelo meu ser, feito como Rosa Eduarda, Rosuarda, sempre formosa, filha de Assis Uababa. Sonhos meus, turcamente, e que a qual não lhe disse. O pai dela, que era forte negociante em todo o tempo, Nanja, que não desconfiou, feito com aquela moça Nhorinhá, filha de Ana do Zusa. Diga ao senhor, mas o senhor releve, eu estar glosando assim a seco essas coisas de se calar no preceito devido. Agora, o tudo que eu conto é porque acho que é sério preciso. Eu permeio com quantos, removido no estatuto deles, com os poucos me acompanheirei. Daqueles jagunços, conforme que os anjos da guarda, são quase a boa gente, sendo que são, por todos, estes, Capichum, caboclo sereno, viajado, filhos dos Gerais de São Felipe, Forfredo, que cantava todas as rezas de padre e comia carne de qualidade nenhuma, e que nunca dizia de onde era que viera. O que rima verso com ele, Sesfredo, desse já lhe contei. O teste em pé, baiano ladino, chupava muito. O paspe, vaqueiro jaiano, o homem mais habilidoso serviçal que já topei na vida. Dadá Santa Cruz, dito do caridoso, queria sempre que eu desse resto de comida a gente pobre, com vergonha de vir pedir. O carro de boi, gago, o catonho, mulato claro, era curado de bala. Lindorífero, chapadeiro Minas Novense, com mania de aforrar dinheiro. O diolo, preto de beiço maior, juvenato, adalgiso, o sangue de outro. Ei, tantos! Pra que eu fui querer começar a descrever? Dagobé, Eleutério, Pescoço Preto, José Amigo. Amigo? Homem desses, alguém dizendo a um que ele é demônio de ruim. Ele ira de não querer ser, capaz até de nessa raiva matar o outro.
afirma o Senhor, do que vivi. O mais difícil não é ser um bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é um saber definido o que quer e ter o poder de ir até no rabo da palavra. Exirino matou um companheiro, que Batatinha se chamava, o pobre de um cafuz magrelo, só que tinha um danado defeito de contrariar qualquer coisa que a gente falava. Ele, Ezirinho, caiu no mundo. Daí começou o voz que ele tinha fugido para se bandear com os Zé Bebelos, pago por sua traição e que Batatinha somente morreu porque disso sabia. Todo mundo andava em crespo, forjicavam muita cilada em enredos de desconfianças. Mudamos para outros lugares, mais a coberta em distância, obra de 7 léguas para um parte do ponte, e muito vi que não estávamos fazendo isso por escapulir mais que os Hermógenes, de Tampassos e João Ganhoá. Antes acharam de combinar aquilo em suas conversas. Era o arrumo para melhores combates com Zé Bebelo. E aí lá chegaram, com satisfação de todos, 10 homens, o socandelário pertencidos. Traziam cargueiro com mais sal, bom café e uma barrica de bacalhau. Delfim era um daqueles, tocava. E o Losier, alagoano de Alagoas. Nesse dia, eu saí com esquadra, fomos rondar os caminhos que porventura dos bebelos, e andamos mais de 3 léguas e tanto. No meio da noite, retornamos. De manhã cedo eu soube que tinham até dançado aquela véspera. Diadorim, você dança? Logo perguntei. Dança? Aquilo é um pé de salão. Quem respondeu foi o Garanço, o de olhos de porco, ouvindo o que me sobrou no enjoo. O Garanço era um mocorongo mermado, com estúrdias feições e pessoa muito agradável de seu natural. Ele tinha ideias, às vezes parecia criança pequena. Punha nome em suas armas, o facão era torturum, o revólver roxinol, a clavina era berrabode, e com ele a gente ria sempremente. Mas o Garanço dava de procurar a companhia nossa, minha e de Diadorim. Aquele tempo ele vinha costumeiro para perto. Às vezes, como naquilo, ele me produzia geriza verdadeira. Diadorim não dizia nada. Estava deitado de costas num pelego com a cabeça num feixe de capim cortado, e ali, naquele lugar, ele mais dormia. Diadorim menos gostava de rede. O Garanço era são franciscano de um lugar chamado Morpará. Haste queria que a gente escutasse ele recontar compridas passagens de sua vida. Aquilo aborrecia. Eu queria estar estâncias dos violeiros que tocavam sentimento geral. E depois de Adorim se levantou, ia em alguma parte. Eu guardei os olhos meio momento na beleza dele, guapo tão aposto, surgido sempre com um jaleco que ele tirava nunca e com umas calças de vaqueiro em couro de veado macho, curtido com aroeira branca e campestre. De repente, uma noite dessas, uma coisa eu necessitei de fazer. Eu fiz. Fui e me deitei no mesmo dito pelego, na cama que ele, de Adorim, marcava no capim. Minha cara posta no próprio lugar. Nem me fiz caso do Garanço. Só com o violeiro somei. As angarras daquela viola. Por não querer meu pensamento, somente de Adorim, eu forcejei. Eu já não presenciava nada, nem escutava possuído. Eu fiquei sonhejando o ir do ar, meus confins. Aí pensei no São Gregório. Bem, no São Gregório, não me peguei saudade dos passarinhos de lá, do poço do córrego, do batido do monjolo dia e noite, da cozinha grande com fornalha acesa, dos cômodos sombrios da casa, dos currais adiante da varanda e de ver nuvens. O senhor sabe, eu não acerto no contar, porque estou remexendo o vivido longe, com pouco caroço, querendo esquentar, demear de feito meu coração naquelas lembranças. Ou quero enfiar a ideia, achar um rumozinho forte das coisas, caminho do que houve e do que não houve. Às vezes não é fácil, fé que não é. Mire e veja. Naqueles dias, na ocasião, devem de ter acontecido coisas meio importantes que eu não notava, não surpreendi em mim. Mesmo hoje, eu não atino com o que foram. Mas, no justo momento, me lembrei em madrugada daquele nome, de Ciruís. Refiro que perguntei ao Garanço por que rapaz Ciruís, que contava coisas que a sombra delas em meu coração de certo já estava. O que eu queria saber não era o próprio do Ciruís, mas da moça virgem, moça branca, perguntada e dos pés de verso como eu nunca tinha poder de formar um
Mas o Garanço já tinha respondido. O Ciruí já morreu. Morreu morto no tiroteio entre o morcego e o suaçuapara. Passado para cá, o pacuí. Do choque com que ouvi essa confirmação de notícia, eu fui arriando para um desânimo. Como se assim ele tivesse falado ciruís. Mas não foram vocês mesmos que mataram? Eu não. Nessa vez eu tinha restado longe por fora, na Pedra Branca. Eu não vi combate. Como era que eu podia? O Garanço tomava rapé. Era um sujeito de intenções muito parvas. Perguntou se o Ciruís não era meu amigo, meu parente. Quem sabe se era. Eu respondi de toleima. O Garanço vi que não gostou. Viver perto das pessoas é sempre dificultoso, na face dos olhos. Nem eu quis indagar mais. Certo estava de que o Garanço não sabia nada do que tivesse valor, mas eu guardava triste de cor a canção reencantada. E se Luís tinha morrido, então instruíram na outra que a cantiga de se viajar e cantar, guerrear e cantar, nosso bando toda a vida. Oh, lerê, baiana, eu ia e não vou mais. Eu faço que vou lá dentro, oh, baiana, e volto no meio pra trás. O senhor aprende? Eu entoou mal. Eu não por boca de ruindade, lá como quem diz. Eu sou ruim não, sou homem de gostar dos outros. Mas não me arrepeiam, não me aperreiam. Sou de tolerar. Eu não tenho a caixeta da raiva aberta. Rixava com nenhum. Ali aceitava o regime na miudez das normas. Vai daí comigo erraram. Um errou. Um pai jagunço chamado Antenor. Acho que o coração de jesusense começou a temperar conversa, sagaz de Fiuza, eu notei. Ele era homem chegado ao Hermógenes. Se sabia dessa parte. De diz em diz, rodeava a questão. Queria saber que apreço eu tinha por Joca Ramiro, por Titão Passos, ou outros todos. Se eu conhecia seu Candelário, que estava por chegar. O giro dos assuntos ele me tenteava a fala. Notei. E devagar vinha querendo deixar em mim uma má vazante, me largar em dúvida, não era? Aquilo eu inteligenciava. Esse Antenor, sempre louvando e vivando Joca Ramiro, acabou por me dar a entender curtamente o inconseguinte, que Joca Ramiro talvez fazia mal em estar tanto tempo por longe. Alguns de bofe ruim já calculavam que ele estivesse abandonado seu pessoal. Em horas de tanta guerra, que Joca Ramiro era rico, dono de muitas posses em terras, e se arranchava passando bem em casas de grandes fazendeiros e políticos. Deles recebia dinheiro de munição e paga. Seu Ossu de Oliveira, Coronel Caetano Cordeiro, Dr. Mirabô de Melo, que eu achava. Eu escutei, respondi, sou lá para achar nenhuma coisa? Eu não tinha nascido no ontem, cedo tomei experiência de homens por homens. Disse só que o discerto Joca Ramiro estava formando gente e meios para vir em ajudar de nós, jagunços em lei, e nesse meio tempo punha toda a confiança no Hermógenes, em Titão Passos, João Ganhoar, fortes no fato, valor e na lealdade. Eu gabei o Hermógenes principal bispei. Com isso, aquele Antenor concordou. A bem dizer, aprovou quanto eu disse, mas realçou mais altamente a fama do Hermógenes e do Ricardão. Também, esses dois seriam os chefes de encher a mão, em paz regalada, mas por igual nos combates. Esse sujeito Antenor sabia coçar queixo de cobra e semear sal em roças verdes, vulto perigoso nas ações. O Garanço me preveniu com boa noção vinda da redondice de atinar. Há ações? O que eu vi sempre é que toda a ação principia mesmo é por palavra pensada, palavra pegante, dada ou guardada, que vai rompendo o rumo. Aquele Antenor já tinha depositado em mim o anúvio de uma má ideia. Desideia. A que por minhas costas logo escorreu, traiçoeirinha, com um rabo de gota de orvalho? Que explicação dou, senhor? Acreditar no que eu tinha Suso dito, não acreditei. Mas em mim, para mim, aquilo tudo era. Era assim, um lugar com mau cheiro, no campo uma árvore, um lugar fedido, onde é que alguma jararaca coou por se defender do latido dos cachorros. E grande aviso naquele dia eu tinha recebido
mas menos do que eu vi real do que eu tinha de certo modo adivinhado. De que valeu? Aviso. Eu acho que quase toda vez que ele vem, não é para evitar o castigo, mas só para se ter consolo legal. Depois que o castigo passou e veio, aviso? Rompe ferro.